Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. 13h08. Boa tarde, Cafelândia, muito boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas em Cristo Jesus. O programa Evangelho para Todos chega até você, amigo ouvinte, trazendo para você a prioridade sempre aquilo que Cristo Jesus tem nos ensinado, aquilo que Jesus Cristo também tem feito por mim, por você na cruz do Calvário como prioridade. Sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos, ele não defende nada, ou seja, não defendo nada daquilo que eu acho, né, aquilo que eu penso dentro desse espaço de 15 minutos. Também não defendo nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja, sim, aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou, aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo conquistou para você e para mim, amigo ouvinte, e o Espírito Santo de Deus revela. E a mensagem que eu trago hoje para você foi algo que Cristo conquistou, está em 1 Coríntios capítulo número 3, deixa eu só voltar aqui na Bíblia de novo, 1 Coríntios capítulo 3, mesmo versículo de número 16, versículo 16 até o 18, o Espírito Santo de Deus, através aqui do apóstolo Paulo, revela algo que Cristo conquistou para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM. 20 anos. Não há ninguém como Jesus.
girei, não vi nada, procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Uma realidade bastante grande, segundo a própria Bíblia Sagrada, aí você encontra que não há ninguém como o Filho de Deus, não há ninguém como Jesus. É claro que o Filho de Deus não é dado a prioridade ao ensinamento dele, porque senão o reino de Deus vai habitar na minha e na sua vida. E aqui nessa passagem de 1 Coríntios, embora o apóstolo Paulo foi um frequentador de várias instituições religiosas, de várias igrejas, e nas cartas dele ele faz elogios e também críticas a práticas ou a cultos, né, ou maneiras de se proceder ou de ensinar dentro das próprias instituições na época que o apóstolo Paulo esteve aqui na terra. E ele escreve algo muito poderoso para mim e para você. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo de número 16 até o versículo 18. Assim está escrito também: assim diz o Senhor: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, usado pelo Espírito Santo de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus do apóstolo Paulo. Não há ninguém como Jesus. Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Amigo ouvinte, é muito a nossa mente, ela foi educada para ser enganada. Eu sempre falo que nós somos ou pouco enganados ou somos muito enganados. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo fala assim, vamos só ficar nos 3 aqui versículos, mas você pode ir um pouco para frente do que eu estou lendo, volta um pouco, aí você vai ver o quanto o Espírito Santo de Deus tem a falar para mim e para você de extrema importância. Ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós somos o templo de Deus. O templo, no tempo que Cristo esteve na terra, em Mateus 24, havia o povo de Israel, né, ia em Jerusalém. Lá em João capítulo 4, Jesus Cristo vai se encontrar com a mulher samaritana e ela vai questionar Jesus Cristo. Ela vai falar bem assim, viu? Uns dizem que devo adorar a Deus no monte, outros dizem que é lá em Jerusalém, ou seja, no templo de Salomão, o antigo templo de Salomão. E Jesus vai responder para ela, vai dizer assim: a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, deixando bem claro que havia uma adoração a Deus no monte. Isso não anula a tua ida para o monte para se anular das coisas do mundo, ir lá buscar a Deus, confessar, agradecer, tá? Não anula a tua ida para o monte, é só a busca sua em Deus. Agora, não deve ir para o monte adorar a Deus, porque você pode adorar a Deus em qualquer lugar, desde que você se reserve o seu coração, seus ouvidos, seus olhos, desfoque ele do mundo e foque daquilo que a palavra de Deus orientou, e você e eu vamos estar assim buscando a Deus. Mas o templo de Deus, ele é todo aquele que crê. E Jesus Cristo conquistou isto, tanto que o templo de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele fala assim: não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, veja o quanto é importante eu e você cuidarmos do corpo, né? Porque ele é o templo de Deus. Deus, ele vai fazer a obra dele, até sobrenatural, até a obra sobrenatural, ele vai fazer através de pessoas, através do corpo. O templo de Deus é
o vosso corpo, o meu corpo, é o templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz isso, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ele fala assim, ó, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus é separado. O templo de todo aquele que crê, ou seja, o corpo de todo aquele que crê, é separado. O templo de Deus, ele diz que é santo. E versículo de número 18, ele fala assim, ó, ninguém se engane a si mesmo. Como que eu faço para me enganar a si mesmo? É que meias verdades já vale. Veio deste, tá certo. Este falou, tá falado. Não, Jesus Cristo falou, tá falado. Do contrário, muitos podem falar muitas coisas. Ele fala assim, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Ou seja, isto é visto na nossa própria vida. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 6,25, ele fala 4 palavras. Ele diz assim, não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Agora coloca isso na sequência. A vida é a coisa mais importante que existe. E depois, o mantimento, aquilo que você consome, não só através daquilo que você come, mas aquilo que você também ouve, aquilo que você vê, tudo isso também é alimento. Ele falou assim, não é o corpo, não é a vida mais do que o mantimento. Então a primeira é a vida, depois é o mantimento. Aquilo que usa-se para manter a vida. Ele falou, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, qual é a coisa mais importante? É o meu corpo ou a minha veste? Qual é a coisa mais importante? É o meu corpo ou qualquer outra coisa natural? Ou material, perdão. É claro que é o meu corpo. E aqui ele está dizendo algo que Cristo já falou em Mateus 6,25. Ele diz que a vida é mais do que o mantimento é mais do que o corpo, e o corpo é mais do que as vestes. Ou seja, mantimento é aquilo que mantém o nosso corpo vivo. E isso é importante. É importante eu analisar aquilo que eu como. É muito importante você analisar as coisas que você usa. É muito importante. Por quê? Porque você é o templo de Deus. Esta palavra, se você ler na sua casa e crê nela, isto faz com que você seja o templo de Deus. Agora, se você crê em todo o ensinamento religioso e ignora esta aqui, o templo de Deus vai ser o templo de Salomão, ou vai ser a sua igreja, ou a sua instituição onde você vai. Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Agora, se esta palavra aqui, que é a conquista de Cristo lá na cruz do Calvário, para todo aquele que crê, Jesus Cristo com os ensinamentos dele, ele deu orientações para uma vida até terrena, e algumas coisas são espirituais. Mas com o feito dele na cruz do Calvário, ele conquistou algo para mim e para você, que não é preciso eu pagar por isto, não é preciso eu fazer nenhum sacrifício por isso. Isso já é conquistado por mim. É claro que esta verdade não vai chegar até a mim e até você. Você vai ter que pesquisar esta verdade dentro do ensinamento. O próprio Jesus Cristo fala isso em João 12, 13, 14, 15, 16 e até o 17. Se você pegar lá nesses 6 capítulos da Bíblia em João, você vai ver Jesus Cristo fazendo uma promessa do Espírito Santo que ia vir através dos apóstolos, e um desses apóstolos, o apóstolo Paulo, e esse Espírito Santo ia trazer orientações que ia nos firmar na verdade. Então é muito importante eu e você ficarmos atentos à nova aliança que Deus fez através do Filho dele, Jesus Cristo. Então aqui, amigo ouvinte, fica bem claro para mim e para você. Você tem liberdade para na sua casa você ler um pouco antes, um pouco depois, para você ver o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios. E será que isto vale para mim também? Se você faz parte dos cristãos, se você faz parte desta nova aliança que está feita já na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, você é participante também desses ensinamentos aqui do apóstolo Paulo. Vamos só reler novamente o que está escrito. Ele fala assim, ó, não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito de Deus, ou seja, habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aí no versículo número 18, ele vai falar que nós vamos ter que se fazer de louco para este mundo, para ser sábio. Ou seja, isso não é verdade, é a verdade. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Ou seja, ignore completamente aquilo que o mundo tem implantado ou plantado dentro da sua mente, como está lá em Mateus 13:15, o próprio Jesus Cristo falando que é muito importante nós olharmos, enxergarmos com nossos olhos, também ouvir com nossos ouvidos, discernir isto, compreender com o vosso coração, e aí então vai haver o se converter. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo de número 15. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida, amigo ouvinte. Antes disso, um forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, e nossos amigos do YouTube também vão estar acompanhando o programa em outro horário ou em outra cidade, né, a qual a Rádio Café não pega, ou talvez não tenha aí o site da Rádio Café FM. Vocês vão estar lá digitando Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9 e vai estar ouvindo novamente esse programa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos no ar.